bom dia, eu vou comentar sobre transformações lineares. A transformação linear se compõe com uma função, onde x, que é representado pelo domínio, passa por uma operação representada pela função, e se torna y, o contradomínio. Com uma única diferença que os valores do domínio e contradomínio são vetores. Reflexão, nós usamos um ponto de inferência onde podemos botar um espelho, onde seu reflexo se torna o contradomínio. Então, quando usamos no eixo x, y fica negativo, quando usamos no y, x fica negativo, e quando usamos na origem, ambos ficam negativos. Na reta y igual a x, nós apenas trocamos valores, então y fica no início e depois vemos o x. No gráfico, nós temos a reta, que seria o nosso espelho, nosso eixo. Ou seja, se o ponto está aqui, ele reflete nesse eixo e acaba parando aqui. Esse seria o y igual a x. Caso usamos o y igual a menos x, seria a mesma coisa, só que os valores ficam invertidos. Então a reta, ela acaba parando aqui, fazendo com que esse seja o nosso novo espelho. Então se temos um ponto aqui, o contradomínio fica aqui. Agora a gente vai falar sobre a dilatação e a contração. Basicamente na dilatação e contração a gente vai usar alfa, que pode ser qualquer número real. Nos casos, exemplos que a gente tem, se o alfa for menor que 1, então ele dilata. Caso o alfa seja menor que 1, ele contrai. Caso o alfa seja igual a 1, ele mantém. E caso ele seja menor que 0, os vetores são trocados. Bem, quando a gente vai fazer uma dilatação ou uma contração usando somente o eixo x, a gente usa essa fórmula aqui, onde alfa só multiplica x e y se mantém o mesmo. Ou seja, quando a gente faz para y, basicamente a mesma coisa, só que a gente só multiplica o y e mantém o x. Ou seja, como o x vai se manter, ele só vai se mexer nesse sentido aqui. Então ele vai vir para cá. Agora a gente vai explicar sobre o cisalhamento, onde a gente tem 4 pontos, 0, 0, 0, y, x0 e xy. Basicamente, no cisalhamento, quando a gente usa o eixo x, por exemplo, a gente tem essa formulazinha e temos aqui o gráfico, onde ele já está com os pontos feitos. Para a gente descobrir cada ponto, a gente teria que usar a fórmula. Nesse caso fica resolvendo essa conta, a gente acaba adquirindo o número 7,4, que seria a nova ponto de P. Então P de 3,4 vai para 7,4. E outra coisa que eu esqueci de dizer é que basicamente quando é no eixo X, a base do y nunca muda, ele sempre se mantém a mesma. Então, nesse caso, o y se manteve o mesmo. A única alteração que foi feita foi na base x. Ficamos aqui. Para isso, a gente tem que fazer a fórmula em todos. Porém, como pode ser visto, alguns números não vão se alterar. Por exemplo, aqui no zero. Se a gente fazer ele vezes zero, o número fica zero. Então, ele só vai receber um valor diferente do x. Aonde? O resultado dá 4,4. Fazendo assim, um novo ponto de P seja 4,4. Então, ele se manteve o mesmo, mas aqui ele mudou. 4. E se a gente ver como ficou de verdade, o quadrado, ele se encontra dessa forma. Resolvendo o eixo x, a gente vai para o eixo y, onde as regras funcionam a mesma ideia. A única diferença é a fórmula, onde em vez de alterarmos a base do x, a gente altera a base do y. Então, ali, se o y não era alterado, nesse aqui ele é. A gente faz também, novamente, as mesmas contas, só que agora usando a fórmula do eixo y. Nesse caso eu não consigo nem mostrar, porque o gráfico vai ficar pequeno assim. Mas a ideia, ela é a mesma que a do eixo x. Só muda que o eixo y a gente altera a base do eixo y, por conta
do eixo x, a gente só altera o eixo x. As transformações lineares do tipo rotação têm como finalidade alterar o sentido do vetor sem que ele perca o tamanho, nem diminua nem aumenta. Nesse tipo de transformação, a gente usa o θ, que se representa qualquer ângulo. No caso, a gente vai estar usando um ângulo de 90 graus para facilitar. No ângulo de 90 graus, o cosseno é 0 e o seno é 1. Logo, a gente usa essa matriz canônica, né, para rotacionar no sentido anti-horário, e o nosso ponto ele é 2 para x e 1 para y, ou seja, 2x, 1y. Resolvendo a partir da matriz, fica assim. Ou seja, rotacionando no sentido anti-horário, o nosso vetor vem parar aqui, no campo menos 1 para x e 2 para y. Se a gente quisesse rotacionar no sentido horário, a gente só ia trocar esse menos desse seno aqui para cá, ou seja, esse seno fica positivo e esse aqui fica negativo. Então, o nosso ponto, rotacionado no sentido horário, vai parar em 1 menos 2, aqui. A gente tem aqui um script em Lua, que está rodando no Roblox Studio. Esse script tem uma matriz com vários pontos, que no final vão formar uma imagem, e cada ponto tem seu x e y. Cada ponto vai passar por uma transformação, que vai ser representada pela função, e cada função diferente vai representar uma transformação diferente. Ou seja, quando cada ponto passar por essa transformação, ele vai gerar uma imagem já transformada.